você sabe o valor que tem uma alma. Jamais os recursos humanos poderiam pagar o ouro, o dinheiro e a prata do mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem a alma ao teu lado chorando, sofrendo e gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Glória a Deus. Meus queridos, amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Vamos meditar no capítulo 1 de Romanos, aleluia, versículo 16. Grande Deus diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Temos aqui justificado pela fé. Glória a Deus. É muito interessante, meus amados, porque Paulo, aqui, essa carta, essa epístola aos Romanos, ele chega para enviar essa epístola e diz que não se envergonha do Evangelho, pois é o poder de Deus. Glória a Deus. Primeiramente, Paulo quer dizer exatamente o quê? Que ele, como homem de Deus, jamais deixará de pregar o Evangelho Santo, ou jamais ele negará o poder do Evangelho através de Cristo Jesus. Ele diz que esse Evangelho é pregado, glória a Deus, tanto ao judeu, pode dizer, como grego ou troiano, a todas as pessoas, pois ele diz claramente: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. Todas as pessoas que creem em Cristo Jesus, glória a Deus, através da fé, Deus pode alcançar, pois se você tiver uma fé viva e crer realmente que este Evangelho foi enviado por Deus. Ele continua, primeiro de judeus. Ele disse que o Evangelho foi primeiramente enviado aos judeus. Desde os começos dos tempos, meus queridos, desde os profetas, que Deus
sempre vem buscando o seu povo e ensinando. Mas nós vemos que o judeu, eles se embaraçam no meio do caminho. Eu acho que é uma falta de incompreensão no Antigo Testamento, que tantas passagens bíblicas, tantos os profetas anunciaram a Jesus Cristo que ele viria. Mas, por isso ele diz que primeiro aos judeus. E depois ele fala, e também dos gregos. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Nele é pregado a justiça de Deus de fé em fé. O justo viverá pela fé. Isso quer dizer o seguinte, meus amados, que os judeus, eles esperavam um rei, esperavam um salvador para eles, que ele viesse com majestade, sem ser como Jesus veio, na humildade. Ele esperava um rei que viesse libertar através das armas, mas as armas que Cristo trouxe foi a arma espiritual, para que o homem usasse a sua própria fé. Às vezes, como fez botar mesmo aqui, mesmo que fizesse prova, Gideão, se não me engano, que Deus falou com ele e fez prova do Senhor. Porque Deus quer que nós façamos prova dele. Ele fez prova, se não me engano, 3 vezes. E depois foi para a batalha. E nós vemos que Deus, mesmo assim, Gideão levando muita gente com ele para a guerra. No meio do caminho, Deus provou para ele que era pela fé que ele ia ganhar aquela batalha. Porque tem a história toda de Gideão, que ele começou com um tanto de gente e terminou com outro. Porque o Senhor é pela fé que Ele quer que nós vencemos tudo. Não é pela violência, pela espada feita pelo homem, é a espada pela palavra, pela fé. É para nós darmos a nossa vida realmente mostrando para o mundo que é pela nossa fé, nem que morramos, como morreu muitos dos apóstolos, muitos servos de Deus, traspassados pela espada, enforcados, glória a Deus, muitos cortados ao meio, muitos jogados às cordas dos leões, mas pela fé, ele não negaram o nome de Cristo. Porque ele diz que o justo viverá pela fé. Ele disse que veio primeiro para o judeu, mas o judeu queria uma maneira diferente. Muitas guerras, desde que nós vamos ver, desde Abraão até chegar em Jesus, muitas guerras se houve, muitas matanças se houve através da espada, através da força humana. Davi ganhou tanto que Deus não permitiu que ele construísse o templo onde a arca do Senhor ia ficar. Porque o Senhor disse que ele tinha suas mãos sujas de sangue. O Senhor quer que nós ganhamos a nossa batalha pela fé, a verdadeira fé em Jesus Cristo. E nós não temos que batalhar contra a carne, contra o sangue, glória a Deus, mas temos que batalhar contra o nosso inimigo número 1, que é o inimigo de nossas almas. Glória a Deus. Por isso, essa passagem é muito maravilhosa que nos ensina que é com a nossa fé que nós ganhamos nossa batalha. Portanto, essa é a meditação. Aqui em Romanos 1, versículos 16 e 17. O justo viverá pela fé. Nós somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Portanto, meus amados, essa é a mensagem de hoje. Justificado pela fé em Cristo Jesus. Eu sou um pregador, mas gosto sempre de meditar na palavra de Deus e buscar a orientação do Espírito Santo para me viver os meus dias diante do Senhor. Amém.